Paz e graça, meus irmãos. Paz e graça. Quero convidá-los para cultuar Jesus na agradável noite deste dia. Pedindo aos irmãos que coloquem-se em pé, por favor, para esta primeira oração. Senhor querido, obrigado pelo dia que o Senhor nos deu e a oportunidade agora de, a portas abertas, cultuar o Senhor. Obrigado pelos irmãos que chegaram, pelos que estarão ainda chegando. Obrigado pelos que estão cultuando o Senhor pela internet, em suas casas. Obrigado. Abençoe a nós aqui, abençoe a eles também. Pedimos que o Senhor fale bem claro, bem direto ao coração e mente de cada um de nós. E aceite os nossos louvores e abençoe, ó Deus querido, tudo que vai acontecer, porque tudo que acontecerá será para o louvor da tua glória, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se, obrigado. Meus irmãos, a nossa gratidão pelo apoio que vocês deram aos cultos e trabalhos em nossa ausência por conta de um período de férias que o Conselho e a mesa nos liberaram para ter. Tiramos 10 dias, foram muito bons, superou a nossa expectativa. Tive com a minha mãe, tive com os meus filhos, tive com 2 dos 3 netos, revi os meus irmãos, foi muito bom, muito bom. Então, obrigado à igreja pelas orações em favor disso. Participamos do culto, domingo à noite, eu estava presencialmente num culto e participando do outro. E o meu irmão disse, rapaz, você fica aqui, você fica lá. Mas foi muito gostoso, quero agradecer aos dirigentes, preletores, muito obrigado mesmo, muito obrigado. E irmãos queridos, depois de amanhã, dia 27 de julho, terça-feira, nós teremos um culto de gratidão aqui neste templo, por conta dos 254 anos de nossa cidade. Há muitos anos, as programações festivas alusivas ao aniversário da cidade começam com um culto aqui às 6h30 da manhã. E seria muito joia estarmos aqui para receber o povo que virá de muitos lugares. A Câmara estará aqui representada nos vereadores, o Legislativo estará representado no prefeito e alguns dos seus assessores. E seria muito joia que nós estivéssemos aqui para recebê-los. Tá bom? Então, é um convite que você venha, acorda um pouco mais cedo. Em seguida, ao culto às 6h30, nós vamos acompanhar e hastear a bandeira ali, eu acho que 7h30. Então, o culto será de 1h10 e 1h15 no máximo. Vocês estão convidados para estar presencialmente. Lembre-se que há uma necessidade de fazer a inscrição, tá bom? Já foi soltado o link para a sua inscrição. Esteja aqui, é um número reduzido. Nós liberamos 40 vagas para as pessoas de fora, ficando o restante conosco, tá bom? Então, você precisa fazer a sua inscrição para estar conosco aqui. Mas, por favor, ore ao Senhor, para que Ele fale ao nosso coração de uma forma bem clara e bem direta ao coração de cada um de nós. É uma oportunidade fabulosa que nós temos de cultuar Jesus na presença de pessoas que não entram em igrejas evangélicas. Eles estarão aqui e a palavra lhes será semeada no coração.
Tá bom? Por favor, abra a sua Bíblia. Eu queria pedir o apoio do pastor Vinícius, que viesse aqui à frente para nos auxiliar. Segunda carta de Paulo ao pastor Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Vamos nos colocar em pé para esta leitura, meus irmãos, por gentileza. Nós queremos ler até o versículo 14. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, iniciando no 6º, indo até o 14º. Eu ficarei na responsabilidade dos pares e o pastor Vinícius irá conduzir a congregação nos ímpares. Tá bom? Diz assim: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Vamos orar? Pastor Vinícius, ora pelos nossos enfermos, os irmãos que estão em viagem, aproveitando que é um período de férias, para que Deus possa protegê-los e abençoá-los, meu irmão, por favor. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esse momento aqui, de poder juntos adorar o teu santo nome, ouvir a tua palavra, ler a tua palavra, ó Deus, e exaltar o teu santo nome. Nesse momento te pedimos pela tua igreja, Pai, pedindo que o Senhor nos abençoe, abençoe o teu povo, ó Deus, dando sabedoria e graça para viver de modo digno deste evangelho que ouvimos, ó Deus. Abençoe os irmãos que estão enfermos, ó Pai, que o Senhor os fortaleça, fortaleça os seus corações e as suas saúdes, ó Deus. Nós pedimos que, conforme a tua vontade, o Senhor restabeleça cada um deles para a glória do teu santo nome, ó Pai. Lembramos também daqueles irmãos enlutados, ó Deus, favor, Senhor, pedindo visite-os. o conforto do Nome Senhor, de Jesus. do teu Espírito Santo, ajudando nesse momento difícil, ó Pai. E também rogamos, ó Deus, pelos irmãos desempregados, que o Senhor abra portas de emprego, ó Deus, e abençoe o teu povo. Abençoe, ó Deus, os lares da nossa igreja com sustento e provisão. Senhor, também oramos pelas famílias que estão viajando, pedindo que o Senhor guarde e proteja cada um dos nossos irmãos, trazendo-os em segurança novamente, ó Pai. E pedimos, ó Deus, que muito em breve possamos nos reunir todos juntos aqui como Igreja do Senhor. Ó Deus, que esse tempo de afastamento seja encerrado, ó Pai, e possamos congregar juntos novamente. Rogamos pelos irmãos que estão em casa, que o Senhor também os abençoe e guarde cada um, Deus, dando disposição no coração
para buscar a tua face. Assim nós oramos e pedindo a bênção do Senhor para este culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o hino de número 57? Salmos e hinos 57. Ele é bem conhecido. Os irmãos podem sentar. Obrigado. Fomos informados que os próximos dias serão de intenso frio em nossa região aqui próximo. Um frio como ainda não havíamos passado. Eu ouvi dizer que é o mais intenso do século. Tá bom que o século só tem 21 anos que começou, né? Não sei se dos últimos 100 anos ou se deste século. Se é desse século, é muito frio. Se é dos últimos 100 anos, é muito frio. Então, tem gente na rua que tem um cobertor fino. Tem gente que não tem cobertor em casa. Eu queria que nós nos lembrássemos deles e orássemos por eles. Os idosos, eles sofrem mais com o frio, né? E vão precisar de mais cuidados e cobertores. Eu queria chamar aqui à frente o diácono Eduardo, que viesse aqui, meu irmão, orar por esses irmãos mais idosos e por esses moradores de rua, que o Senhor possa nos usar. Não vai descer um anjo do céu, é uma tarefa nossa. Quem sabe separar um cobertor e entregar para eles alguma coisa que possa lhes aquecer. Vamos orar por isso, tá bom? E que Deus possa nos preparar para este tempo. Por favor, meu irmão. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos porque podemos ter esse tempo de culto, podemos ter esse tempo na tua presença para te louvar, para ouvir a tua palavra. Nós queremos, ó Deus, também agora nos lembrar daqueles nossos irmãos e daquelas pessoas que ainda não te conhecem
Tenha que vivem misericórdia. nas E ruas, nos use, ó Deus, como instrumento. sem para ajudá-los. ter, ó Deus, para onde favor, ir, sem Senhor. ter, ó Deus, um teto, um lar. Queremos que o Senhor, ó Deus, toque no coração de cada um aqui para proporcionar, ó Deus, Um ajuda. alívio, ó Deus, algum conforto. Que o teu amor também possa alcançar essas Em pessoas, ó nome de Pai. Jesus, Usa-nos, ó Deus, como instrumento, Deus. para transmitir o teu amor a essas pessoas, não somente com palavras, mas principalmente carinho, ó com Deus. ações, ó Deus. Amém. Abençoa o nosso povo aqui Por favor. e abençoa aquele povo que está lá fora também, ó Deus. Em nome de Jesus. Usa-nos, ó Pai, para ajudá-los, ó Pai, no que pudermos. Em nome de Jesus. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos cantar louvores ao nosso bom Deus? Obrigado. Boa noite, queridos. Vou deixar algumas perguntas para vocês. O que é felicidade? O que é realmente necessário para ser feliz? O que faz alguém feliz? Para algumas pessoas, a felicidade está em viagens, casas luxuosas, carros chiques. Mas essa primeira música que nós vamos cantar não diz sobre estar feliz. Diz sobre ser feliz. Estar feliz é uma circunstância, um momento. E ser feliz é independente da circunstância, é ser feliz. Independente da provação que você está passando, do problema que você está passando, é ser feliz. Então, vamos nos colocar de pé e dizer que nós somos felizes com Jesus. Amém? Se passa mais longe.
Amém. Tua ansiedade nos braços do Amém. Senhor, que Ele tem cuidado de nós. Amém. Aleluia. Por favor, abra a sua Bíblia. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós lemos o capítulo 1, agora o capítulo 4. Antes da leitura, nós queremos orar por esse momento que o Brasil vive, orar pelo governo. É uma ordem bíblica para orarmos pelo governo e queremos pedir que Deus fale ao nosso coração também aqui, tá bom? Vamos orar antes da leitura. Obrigado por esse Brasil tão querido, por esse povo tão querido. Obrigado por essa gente espalhada por todo esse país. Obrigado. Obrigado pelo Brasil, Senhor. Obrigado. Queremos
juntar as nossas vozes e orar em favor do nosso governo, crendo que o Senhor o colocou lá e é o Senhor que irá direcionar, o Senhor irá abençoar o povo através dele, usando-o como instrumento, como tantas vezes o Senhor fez. Toda a autoridade é instituída por Deus e nós reconhecemos isso. E pedimos que o Senhor conceda ao nosso governo sabedoria, discernimento, para que ele possa, no uso da autoridade que lhe foi dada, ser instrumento de paz, de justiça, de harmonia para todo o povo. Pedimos isso a Deus, clamando que o Senhor nos abençoe também na exposição de Tua palavra. Abençoe os irmãos que estão aqui, abençoe os irmãos que estão no Peniel e que participam do mesmo culto que aqui. Abençoe-os lá, abençoe-os nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Mesmo assentados, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, apenas 3 versículos, o 6º, o 7º e o 8º. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Deus nos abençoe, grande e graciosamente. Sexta-feira, antes de ontem, eu estava de viagem de Brasília para cá e resolvemos dormir na estrada. De manhã cedo da sexta-feira, começaram as Olimpíadas no Japão. Lá era 8 da noite, aqui 8 da manhã. E eu pude ver, então, de onde eu estava, aqueles atletas entrando com a sua bandeira tão alegre e tão cheio de direção e conforto, e até mesmo orgulho em alguns deles, de estarem levantando a bandeira do seu país, representando o seu país, numa terra tão longe. E o narrador dizia quem estava conduzindo a bandeira e que tipo de esporte ele defendia, mas todos eles, daqui a pouco aquela multidão de bandeira espalhada naquele estádio. Que coisa bonita, que coisa bonita. Quando Moisés venceu os medianitas em Gênesis, Êxodo 17, ele, após vencer, levantou um altar e disse assim: o Senhor é a minha bandeira. Aqui nesse texto, Paulo está encerrando o seu ministério. Ele percebe isso. Ele conseguiu reconhecer que era o fim da caminhada. Aí então ele escreve e fala sobre os pilares da vida cristã, sobre algumas bandeiras, se assim podemos chamar. Quando o rei Ezequias adoeceu mortalmente, o Senhor Deus mandou, através de Isaías, uma mensagem para ele dizendo que ele iria morrer. Ele não gostou muito da ideia. E diz-nos o texto de Isaías que ele orou muito, 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías e lhe disse: ponha em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade e inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. E chorou muitíssimo. Ele não gostou da ideia, e ele orou ao Senhor. E o Senhor mudou
os planos e abençoou ele com mais 15 anos de vida. Quando Moisés é informado que também iria morrer, falou para ele subir no monte que ficava de frente para Jericó e disse para ele: você sobe, mas não desce. Capítulo 32, naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés, dizendo: sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão, e morrerás no monte, o qual terás subido, e te recolherás ao teu povo. Ele, sabendo disso, toma outro caminho e resolve chamar todo o povo e abençoa todo o povo. A mesma coisa fez Isaque, quando percebeu que poderia morrer. Chamou e abençoou o filho. A mesma coisa fez Jacó. No final da sua vida, nos últimos dias, ele reconhece que estava próximo do fim, chama o povo e abençoa os seus filhos um por um. O Senhor Jesus sabia dos últimos dias, sabia como seriam os últimos dias, sabia do seu sofrimento, sabia tudo acerca de si, sabia da traição, e resolve não falar sobre isso. Ele institui a ceia e ora por nós. E pede perdão até pelos seus algozes lá na cruz. Os últimos momentos, ele pensa em nós. O que você faria ao saber que vai partir? O que você faria? Há uns anos atrás saiu um filme chamado Antes de Partir. 2 homens se encontram no mesmo leito de hospital, com a mesma enfermidade e o mesmo fim. O médico disse: ó, acabou, vai terminar mesmo. Aí então eles faziam uma lista de algumas coisas que eles queriam fazer antes de partir. Muito interessante. O que você faria? Paulo percebe que é o seu fim. E ele escreve uma carta para Timóteo. E aqui ele diz: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegada. Esta ideia de libação, ela é extraída do sistema sacrificial do Antigo Testamento. A mesma ideia de alguém que derrama água ou vinho sobre o altar que é oferecido a Deus. Esta é a ideia. Ele reconhece isso. Então ele levanta 3 bandeiras ao olhar para trás e perceber o seu ministério. Eu queria falar com vocês sobre essas bandeiras que Paulo levanta aqui, para que elas sejam as nossas também. Os pilares, as colunas da vida cristã. Porque alguns de nós pode defender bandeiras não muito dignas. Pode lutar uma causa não muito nobre. E aqui eu queria ver com vocês rapidamente 3 bandeiras que Paulo fala e trazer algumas aplicações para nós, tá bom? Para que a gente reveja o que você luta, pelo que você defende, a causa pelo que você vive. Aqui a primeira bandeira que ele diz é essa aqui: combater o bom combate. Paulo não se perdeu combatendo um inimigo imaginário. Um inimigo imaginário é aquele que Cervantes, Miguel de Cervantes, fala no livro Dom Quixote. Lembram disso? Eu acho que todo mundo conhece. Beabá. Havia um inimigo imaginário. Não é esse que Paulo combate. Não é esse pelo qual ele luta. Não é esse que ele defende. Ele não combate o seu próprio interesse. Ele não tem uma bandeira pessoal. Não defende uma causa pessoal. Ele diz: eu estou combatendo o bom combate. Ele sabia o que fazia. Às vezes a nossa luta é tão frívola. Brigamos por coisas tão insignificantes. Às vezes nos perdemos com trivialidades e gastamos o nosso tempo com aquilo que não satisfaz. Às vezes a nossa bandeira
não tem um valor eterno, não edifica ninguém, não restaura nenhum casamento. Nós defendemos algumas causas que não causam alegria em ninguém, que não edifica ninguém. Alguma dessas causas, diante de Deus, nós teremos vergonha. Nós vamos nos apresentar e Ele verá as nossas mãos e vai perguntar: de que são esses calos? E nós teremos vergonha de dizer: esse calo é disso, esse calo é disso. Porque não foram causas tão nobres como essa que Paulo aqui apresenta. Nós precisamos avaliar o que nós estamos lutando, colocando em contrapartida o que Paulo citou aqui. Estou sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida é próximo. Eu combati o bom combate. Combatendo o bom combate, defendendo o Evangelho, nós vamos nos apresentar ao Senhor com alegria e graça. Hoje pela manhã, a professora Ana Lúcia falou que muitos de nós lutam apenas por um pão que perece. Um pão que satisfaz apenas momentaneamente. Só por aquele pão. Não há outra coisa que ocupe a nossa mente. Alguns de nós só falamos de coisas que são passageiras, triviais. Se Deus perguntar: o que você estava falando mesmo? Como perguntou Jesus aos discípulos: de que vocês estavam falando à medida que caminhávamos? E eles então sentiram vergonha, porque eles perguntavam uns para os outros: quem é que vai substituir o Senhor quando Ele for? Lembram do texto? O que você luta? Você consegue ouvir a sua oração? Pelo que você mais ora? O que você defende? Paulo diz aqui, olha, a primeira bandeira é que eu combati o bom combate. Lutei o bom combate. Ele não tem, portanto, de que se envergonhar. Ele edificou a igreja do Senhor. Ele trabalhou por isso. Não lutou em vão, não esmurrou golpes no ar. Ele sabia o que estava fazendo. Aquela causa era maior do que ele mesmo. Objetivos nobres. E Paulo nos orienta a pensar do mesmo modo. Lá em Colossenses 3, ele fala sobre isso. Aquilo que deve ocupar a nossa mente é em Filipenses. E em Colossenses, ele fala sobre o investimento das nossas forças. Pensar nas coisas lá do alto. Viver para as coisas lá do alto. Não somente nas que são daqui da terra. Pelo que você ora. Só por coisas suas, relacionadas à sua vida, ou você tem uma oração mais abrangente? Você lembra do reino, das vidas que se perdem? Você ora por isso, ou é apenas pelo seu pão? Apenas pela sua roupa? Com quem você se preocupa? Você diria que você combate o bom combate? Porque Deus está interessado em que você combata algo que seja maior do que você. Use essa bandeira que honra o nome do Senhor. Busque em primeiro lugar o reino dele. As demais coisas serão acrescentadas, ele prometeu. A outra bandeira que Paulo defende aqui é a conclusão de uma obra começada. Ele fala, eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. O que ele começou, ele conclui. Nada ficou por terminar. Nada ficou por concluir. Ao chegar aqui, ele olha para trás e não tem nenhuma ponta solta. Tem gente que é uma máquina de começar. Começa todos os cursos, mas não conclui nenhum. Começa todos os discipulados, mas não conclui nenhum. Tem ânimo na segunda-feira para começar aquela dieta que você está planejando. E começa segunda-feira, toda segunda-feira é o dia da dieta. É o dia do exercício, viu, Paulinho? Eu vim lembrando de você na estrada. Falei para a Beth, eu preciso voltar a correr. Segunda-feira é o dia. Se vou continuar terça-feira, é outra história. Alguns somos uma máquina de começar.
Paulo aqui diz que ele completou tudo o que ele começou. E essa bandeira ele levanta no final. E por conta disso, alguns precisam resistir até a morte. O capítulo 12 de Hebreus, ele conta essa história. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Terminar o que você começou, completar toda a obra começada, completar a carreira, também significa que deveria ser feito tudo de forma bem feita. Paulo está dizendo que cumpriu o seu ministério, que foi fiel, foi obediente. Para o rei Agripa, ele diz, defendendo o seu ministério, eu fui obediente à visão celestial. O que ele recebeu, ele cumpriu. Consegue imaginar, no final da vida, você escrever uma carta para alguém e dizer, eu preguei tudo que eu sabia. Eu ensinei tudo que eu aprendi. Eu falei do Senhor de todas as maneiras, de todas as formas para salvar algumas pessoas. Eu completei toda a carreira. Não ficou nenhuma ponta. Fiz tudo. Tudo que eu sabia, eu fiz. O Senhor Jesus, ao ser levantado na cruz e ao orar por nós, ele diz assim, Pai, está consumado. Terminei a obra. Está pronto. Tudo o que eu sabia fazer, eu fiz. E eu fiz conforme as minhas forças. Eu fiz. Está consumado. É uma honra você poder falar isso. E Paulo aqui faz. É o desafio que todos nós temos, de não deixar para amanhã o que pode ser feito hoje. Às vezes a gente janta, né? Jantamos e fica aquele monte de louça. Você olha assim e o sono fala mais alto. Amanhã eu faço isso. Aí você levanta, às vezes com a mesma preguiça que foi deitar, e faz o café primeiro. Aí junta-se a louça do jantar com a louça do café. Aí você diz, agora, no almoço, não sei se você faz isso. Deixar serviço de hoje para amanhã. Nós não temos nenhum controle sobre o amanhã. Não temos. Então, complete a obra que você começou. A vida é como uma grande corrida. Complete o que você começou. Aquele evangelismo, a leitura da Bíblia. Lembra que você começou em janeiro? Todo animado. Nós estamos aqui no meio do ano. Como é que está? Chegou no Salmo 118? O Salmo 118 é o meio da Bíblia. Exatamente o meio. Chegou nele? Então apresse-se para concluir a obra e chegar ao final do ano terminar. A terceira bandeira que Paulo levanta é a bandeira da fé. Levante a segunda bandeira, não deixando nada por fazer. Conclua tudo. Feche as portas que você abriu. Aí Paulo passa isso para Timóteo dizendo, olha, essas 3 bandeiras eu levantei. Eu combati o bom combate. Eu concluí a carreira. Mas ele conserva a fé. Ele passa por verdadeiras lutas espirituais. Abra, por gentileza, a sua Bíblia em Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Veja que luta ele está falando. Veja como ele conservou a sua fé. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos 1. 3 vezes fui fustigado com varas. 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar.
em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além destas coisas, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Passou isso tudo e conservou a fé. Termina de forma íntegra. Fui visitar uma irmã desta igreja. Ela disse: estou pronta. Estou só esperando o meu Senhor me chamar para ir para a casa dele. A minha casa está pronta. E eu estou pronta para ir para a casa dele. Que gostoso ouvir isso. Essa irmã lutou o bom combate. Completou toda a carreira. E agora aguarda o chamado do Senhor. Porque conservou a fé, guardou a fé de forma inabalável, como Paulo fala aqui. Correu com perseverança, conforme Hebreus fala. E conservou a fé até aquele momento. O Espírito nos ajudará a conservar esse tesouro. Volte um pouquinho para Timóteo. Versículo 12. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Timóteo, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com o amor que está em Cristo Jesus, guarda o bom depósito. É isso que ele está falando. Guarda. A fé é um tesouro que deve ser conservada. Que as lutas por conta das dificuldades que a gente passa não fira a sua fé. Não venha interferir na sua aliança com Deus. Ore por isso. Paulo tantas vezes pediu que orasse por ele. Eu queria fazer 4 desafios a você. Posto que essas bandeiras estão hasteadas, a bandeira do bom combate, é por ela que eu vou lutar, é por isso que eu vivo, esse é o evangelho da graça de Jesus que me alcançou. Eu vou fincar num altar e vou dizer: o Senhor é a minha bandeira. Êxodo 17:15. O Senhor é a minha bandeira. Não tenho outra causa tão grande pela qual eu lute, a não ser o evangelho da graça de Jesus. Eu completei toda a carreira. Não deixou nada aberto, está tudo fechadinho, está tudo pronto. Eu conservei a fé, agora eu posso subir. Estou em paz com o meu Deus. A minha aliança foi renovada por conta dele. Primeiro, reveja. Reveja pelo que você luta. Ouça as tuas orações. Ouça. Se você quiser gravar, grava a sua oração. Eu gosto de fazer isso. Várias vezes à noite eu faço isso, eu gravo a oração. Eu oro com alguém e gravo. Eu vou ouvir a minha oração. Pelo que você ora, pelo que você luta, o que você combate. Se o Senhor te perguntar pelo que você vive, o que você vai dizer? Reveja isso. Reveja pelo que você briga. Reveja. Veja se é o bom combate que Paulo fala e defende aqui. Essa bandeira ele levanta. Eu combati o bom combate. Não desista. Não volte atrás. Não olhe atrás sob o risco de virar uma estátua de sal. Deixe as coisas que para trás ficam e caminhe para frente. É a recomendação bíblica para o alvo da soberana vocação lá na frente. Não deixe nada por terminar.
conclua tudo. Terceiro, não perca a fé em Deus. Ele é maior do que a igreja. Ele é maior do que o que você conhece, maior do que o que você teme. Ele é maior do que a sua fé. Ele é maior, Deus é maior. Creia em Deus, espere em Deus, sirva a Deus e conserve nele a fé. Nele. Eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso, é o que Paulo fala. Eu sei em quem tenho crido. Eu conheço o Senhor. Conserve a fé. Haverá uma recompensa. Versículo de número 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Essa coroa não é perecível. Em 70, nós ganhamos a Jules Rimet. Jules Rimet? É Jules Rimet ou Gilles? Jules Rimet. Ganhamos definitivamente 3 títulos mundiais. Cadê ela? Roubaram e derreteram. Nós vamos ganhar uma coroa que o ladrão não rouba, nem a ferrugem, nem a traça corrói. O Senhor mesmo nos dará naquele dia. Pense nisso. Por conta desta promessa, vale a pena combater o bom combate. Vale a pena concluir toda a obra. Vale a pena guardar a fé. Curve sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a rever os nossos valores e colocá-los diante do Senhor acerca do que o Senhor fala na tua palavra, como colunas da igreja. Ajude-nos a rever pelo que nós oramos, pelo que nós lutamos. Ajude-nos, abra os nossos olhos, ilumine a nossa mente. Queremos desistir das coisas terrenas e investir nas coisas espirituais, conforme Paulo fala aos Colossenses. Pensar nas coisas lá do alto, investir e viver para as coisas lá do alto. Como Paulo fala aos Filipenses, ocupar a mente com o que é puro, com o que é amável, com o que é de boa fama. Se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso. Queremos pensar assim e completar toda a obra começada, sem desistir, sem olhar para trás, conservando a fé, mesmo em meio a grandes lutas e dificuldades pelas quais nós passamos. Abençoe, ó Deus, o povo que aqui está e o povo que está em casa. Ajude-nos a fazer isso, porque haverá recompensa. Paulo fala dessa coroa. Eu suplico por mim, ó Deus, e pelos meus irmãos que aqui estão, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. Vamos cantar um cântico, hino 525.
Josias, vem cá, por favor. Ora pela semana dos irmãos, pelo culto de terça-feira, e agradeça a Deus, porque estamos tendo no Zion um acampamento de adolescentes. Eu acho que 45 adolescentes estão lá. Tivemos lá hoje, gostoso estar com eles lá. Vai até terça-feira de manhã, tá bom? Ora por eles, tá bom? Depois da sua oração, estaremos impetrando a bênção. Obrigado, presbítero Josias. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por este dia. Obrigado a Deus, porque nós temos o privilégio de estar na sua casa Obrigado. e poder escutar da tua palavra. Obrigado mesmo. Nós te pedimos por essa semana que se inicia, ó Pai, Abençoe o teu que o Senhor povo, esteja os que sentem conosco nos dores. nossos afazeres, nos abençoando, nos guardando e nos ensinando a cada dia a servir melhor ao Senhor, ó Pai. Sim, Deus. Te agradecemos também pelo acampamento, ó Pai. Te Visite pedimos que o os Senhor irmãos, visite os esteja irmãos, ali e com os proteja. adolescentes, falando ao coração Deus. deles. Que não Proteja. seja mais um acampamento, mas que o Senhor esteja ali com eles, ó Pai, falando nos corações deles, ó Pai. Te pedimos também pelo culto de terça-feira, Por que o favor, Senhor Senhor. esteja abençoando, Por favor, Senhor. falando aos corações daqueles que estarão aqui, principalmente aos políticos, ó Deus, que o Senhor esteja falando nos corações deles, ó Pai. Muito obrigado por tudo, ó Deus, é que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus, amém. 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 O Senhor nosso Deus te abençoe. O Senhor nosso Deus receba a tua oração. O Senhor nosso Deus entre com proteção sobre a sua vida e sobre a sua casa. O Senhor te proteja do que Ele chama de mal. O Senhor guarde os teus filhos, os teus netos, os teus sobrinhos. Que haja paz na tua casa, harmonia nos teus relacionamentos, provisão do Senhor para a tua vida. O Senhor te use como instrumento para levar adiante o Evangelho de Jesus e te dê paz e graça em ser instrumento. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as misericórdias tão ternas de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo e também a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Sou feliz, sim, vivo a cantar. São é simples, vou lhe explicar. Sim, eu sou feliz, sim, vivo a cantar. São é simples, vou lhe explicar. Conheci a Cristo em meu coração. Ele em troca disso deu-me a salvação. Sim, eu sou feliz. Sim, vivo a cantar. São é Cristo, Ele que salva. Sim, eu sou feliz. Sim, vivo a cantar. São é simples, vou lhe explicar. Conheci a Cristo em meu coração. Ele em troca disso deu-me a salvação. Sim, eu sou feliz. Sim, vivo a cantar.